Fala CPH, meu nome é Rafael Palito, sou um dos treinadores da equipe CPH e esse é nosso espaço para falar sobre tudo do mundo do triatlo. Esse episódio é oferecido por Plus Cargo, o maior ecossistema logístico da América Latina. E hoje estou aqui para um bate-papo com meu amigo Rodrigo Roenes, especialista no mundo da corrida, posso dizer assim? Sem dúvida. Triatleta desde 1900 e... Não, triatleta é quando você está por mais de 5, 6 anos. Eu só enganei. Mas está no mundo do triatlon desde 98, 99? 98, eu comecei correndo em 96 aleatoriamente. E, claro, da parte de tênis de corrida, desde então eu comecei a testar tênis. E naquela época eu já acompanhava as revistas de triatlon lá fora. O mundo de tênis de corrida, principalmente no mercado americano, era muito maior e, obviamente, eu me baseava em cima do que o pessoal do triatlon usava. E, claro, eu trazia os tênis para cá e assim eu ia testando. De Moamba? De Moamba, né, cara? De Moamba. E desde então, eu comecei a acompanhar e aí, cara, eram duas vertentes que me chamavam muita atenção. Que eram os tênis, porque você tinha, naquela época, ainda o mercado de tênis no Brasil era muito pequeno. E, claro, você tinha um leque grande lá fora, mas uma coisa que eu achava muito legal, que eu comecei a identificar no mercado de triatlon brasileiro era, isso a gente vai conversar no episódio agora, a força que as marcas de tênis de corrida tinham diante de patrocínios, porque tinham atletas que tinham patrocínios de marca de tênis, eu diria que para aquela época, talvez mais evidentes ou mais fortes do que o cenário atual. Mas eles eram patrocínio master, você acredita? Assim, o que eu quero falar hoje é sobre justamente isso, sobre como que você viu os patrocínios naquela época, apesar de você estar totalmente dentro do mundo da corrida, trabalhou em algumas marcas, tem contato com várias marcas, mas você vê um contexto geral, patrocinador master, patrocinador de bicicleta, outras marcas que não são diretamente desenvolvidas com triatlon, mas estão ali como patrocinadoras. Você viu essa mudança desde 1999 até hoje, participa dentro das marcas também. Então, assim, o que você vê de diferença? Eles eram patrocinadores master, isso mudou? O que você acha? Então, assim, o que acontece se a gente pegar exatamente nessa época, até um pouquinho antes, vamos pegar ali início dos anos 90, meio dos anos 90 e até o final. A gente via, claro, que houve a evolução dos tênis e das marcas nesse mercado, mas a gente vinha Rainha de uma forma muito forte, uma marca nacional, mas pagando salários para os principais triatletas da época aqui no Brasil. Algumas marcas, Adidas, uma marca que foi patrocinadora do circuito do Troféu Brasil, cara. Então, hoje a gente não vê tanto as marcas envolvidas no triatlon. O exemplo maior disso, né, falando de uma maneira geral, o que eu vejo, por exemplo, com os tênis com placa de carbono, a Nike foi a primeira. Dificilmente a gente vê uma Nike envolvida diretamente no mundo do triatlon patrocinando atleta ou patrocinando evento. Por quê? Eles chegaram num patamar onde o produto que eles lançaram vende sozinho e, do ponto de vista de investimento, eles entendem que não vale, talvez, desperdiçar energia ou até investimento num nicho talvez muito pequeno, diferente do mundo da corrida, que é a grande massa. Por outro lado, esse nicho pequeno gasta muito. Naquela época, eles tinham esse investimento tanto na corrida quanto no triatlon, ou você vê que no triatlon era maior que na corrida? Nacional, vamos pensar. Não, sempre o triatlon nacional, falando do triatlon brasileiro. Claro, nessa época, até olhando a corrida, tinha alguns corredores também com marcas de tênis, mas pelo menos o que eu acompanhava, e assim, essas duas modalidades, parecia que para o mundo do triatlon, as marcas estavam muito mais em evidência vitrine. E aí, dentro dos circuitos que tinham, o Troféu Brasil, o Internacional de Santos, alguns triatlons no interior de São Paulo. Era forte na época, né? Exatamente. E o patrocínio da Reebok. Uma coisa legal que acontecia muito nesse período de anos 90 e que hoje a gente não vê, cara. E que eu já falei disso no podcast que a gente tem. Hoje, você tem alguns triatletas no Brasil patrocinados por marcas, recebendo salário, e essas marcas hoje,
elas não aproveitam esse atleta para fazer publicidade do produto. O que eu quero dizer é, você pega algumas revistas da época onde o triatlon estava em evidência, você via um Leandro Macedo fazendo propaganda da Reebok. Você via um Marcos Ornelas fazendo propaganda da Rainha, ou seja, as marcas usavam o atleta, uma propaganda que ficou muito marcada, que foi muito legal. A Mizuno, se eu não estou enganado, ali 2008, 2009, quando ela fez uma propaganda com o Fábio Carvalho, o Fabinho com a Ariane. Eu lembro. Pô, fantástico. Pelado com tênis assim. Exato. Saiu na Veja, saiu... Exatamente. Ou seja, você fazer a ativação de um produto, de um tênis, usando o atleta profissional que você patrocina. Hoje, eu não sei por qual razão, e isso, às vezes, não é... Estamos falando de mercado brasileiro, mas isso a gente vê lá fora. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu não tenho parceria com qualquer marca, então eu sou muito tranquilo para falar isso. Desde que o Javier Gomes entrou para a OnRunning, eu nunca vi uma propaganda direta de produto onde eles usam a imagem do Javier como atleta patrocinado para ativar um produto. Não tem problema nenhum, eles fazem lá a ativação de um modelo, não sei se é um corredor ou não, mas eles acabam não utilizando, cara, uma ferramenta que eles têm na mão, que é o atleta que usa o produto deles todos os dias, em treino e prova, cara. Então, eu não sei qual a razão por que de algumas marcas não usarem os seus atletas para esse tipo de ativação. Eu lembro, você comentou sobre as marcas e atletas, que ficava muito evidente o quanto a gente olhava o tênis que o atleta usava e o atleta ele tinha a cara da marca. O Fabinho é meu ídolo, eu falo isso toda hora, né? Mas o quanto eu usava a Mizuno por causa do Fabinho. Sim, cara. E a Mizuno tinha um time de triatlo na época, né? E o Fabinho era o principal atleta, mas você via de longe, né? Chegando, era vermelho o uniforme, né? Com preto. E chegava o time da Mizuno, já ficava meio o time da Mizuno de triatlo e tal, era bem impressionante. E eles entraram muito forte no triatlo naquela época, com o time e tudo. E também o long distance tinha um patrocínio da Reebok. E eu lembro que ganhei categoria, hein, galera? Ganhou a categoria 18 a 24. Eu era bem novo mesmo. 18 a 24. E eu ganhei um tênis, aquele Reebok Premier. Que eu não sei se é bom. Sim. Mas não, o Premier Light. Adorava esse tênis. E eu gastei esse tênis porque era o tênis do Oscar. Exato. E aí eu olhava e falava, eu tô correndo com o tênis do Oscar. Então, ficava muito forte, evidente, o quanto o patrocínio ele era importante mesmo com os atletas e os amadores, eles seguiam muito isso, né? Não, a mesma coisa hoje. Eu acho que alguns, dentro do triatlon brasileiro, eu acho que algumas marcas fazem um bom trabalho nesse sentido. Então, vamos pegar, que eu acho fantástico o trabalho que a Fila faz. Desenvolveu um tênis com placa de carbono, um tênis nacional, fez um time de triatlon. Eu vejo nas redes sociais os atletas patrocinados ativando o produto. Isso eu acho legal, porque seria muito fácil para a Fila, às vezes, contratar um determinado modelo para fazer esse produto. Não, eles utilizam lá. Eu vi a própria Larissa, que é a Larissa Fabrini, que é uma atleta da marca, que é amadora, ativando o produto, falando do ponto de vista técnico, o Todinho, o Luiz Oddi, alguns vídeos comerciais ou promocionais fazendo muito bem essa ativação. Isso eu acho legal. A marca entendendo que a maior comunicação dela para o amador é o atleta que ela tem. Então, cada vez mais, se as marcas usarem isso, eu acho que é fantástico. Às vezes a marca tem interesse no atleta profissional por determinado produto, mais agora ainda por causa desses tênis com placa de carbono. Por outro lado, na hora de fazer alguma comunicação, aí a evidência não está no atleta que ela patrocina, aí ela vai buscar exatamente isso que eu falei para você, um modelo ou algo do tipo. Eu acho que se eles mudarem a comunicação, não há dúvida que, do ponto de vista comercial, eles passam a vender mais. Mas você chegou a trabalhar diretamente com os atletas também? Trabalhou e trabalha comigo? Trabalha com o Hidalgo agora? Sim. Né? Então você vive muito esse mundo dos patrocínios dentro das marcas, com os atletas também. Então acho que você vê os dois mundos, né? O que o atleta pensa, o que a marca pensa. Na sua palestra você também aborda muito sobre
o porquê uma marca está investindo mais, qual o grupo que está por trás dessa marca. Então, no Brasil tem essa dificuldade, às vezes. Uma marca está com um grupo que está com um aporte financeiro maior, com um aporte financeiro menor. Então, você vê bastante sobre isso nos últimos anos. O que você vê de dificuldade para que um atleta... Vou falar principalmente dos atletas iniciantes, assim, os profissionais que estão começando a subir, para que ele consiga um patrocínio, porque assim, como técnico, eu vejo hoje um movimento totalmente diferente, o que é muito apoio para atletas não profissionais, né? Até amadores com boa performance, ou amadores sem performance, que também representam as marcas, que, na minha opinião, não tem problema, pelo contrário, quanto mais aporte no triatlon, melhor. Só que eu acho que o aporte ele tinha que ser diferente. Um atleta profissional top, né, que são os que estão ganhando prova, o atleta profissional que iniciando a carreira, o atleta amador que ganha a categoria e, cara, um atleta entusiasta do triatlon que também tem seu público. Como você vê tudo isso? Qual a realidade hoje para você desse mundo, principalmente falando das marcas de tênis de corrida e esses patrocínios / apoio? Muitas vezes parece patrocínio e não é também. Não, é exatamente isso, Paulito. Para mim são mundos totalmente diferentes. Claro que hoje existe um mercado de influenciadores muito relevante, onde as marcas, sei lá, não posso falar se todas, algumas às vezes têm até verba de marketing específica para esse público de influenciadores, que fazem um trabalho em seus, sei lá, canais YouTube, etc., indiscutível, e aí para a marca é importante, e claro que o atleta profissional, e aí falando do triatleta profissional, tem que ter uma visão para isso também. Não adianta, os caras estão fazendo a parte de, só olha influenciador. Não, aí que está o problema que eu vejo. A hora que a marca aborda esse atleta profissional, e eu já vi isso, são 2 pontos. Existe atleta que fala, a marca às vezes pede uma proposta, manda sua proposta aí. E para o atleta, às vezes ele fala, bom, eu não vou receber nada, então eu vou colocar aqui uma quantidade X de produtos que os caras não vão me pagar. Ele já entra acreditando que não vão pagar nada para ele, que já está errado. Faça uma proposta mínima que você entenda ser valorizável para você. Eu acho que o atleta profissional tem até dificuldade muitas vezes de criar uma proposta, né? Muito. Porque o que eu vejo, né? Poxa, quanto que eu vou pedir? Qual o meu valor para a marca? Será que... Quanto custa? Então, esse atleta perguntou, quanto custa a minha temporada? Quanto custa a minha temporada? Cara, minha competir 2 provas fora do Brasil, quanto custa? Exato, e custar minha temporada minha temporada, eu vou colocar um valor aqui de 100 mil reais na minha temporada. Não é isso. Quantas vezes você vai viajar? Eu vou fazer 3 Ironmans fora. Quanto que custa a passagem aérea até o destino? Quanto que custa o período lá de alimentação que você vai ficar? Quanto custa o período de hospedagem e algumas outras despesas? Eu preciso de um aluguel de carro. Cara, você tem que planilhar isso e apresentar. E outra coisa importante também, Paulito, antes do atleta assinar um contrato, eu acabo fazendo isso ainda com o Igor, com o Miguel, até recentemente a gente renovou com o Igor pela Oakley, houve algumas mudanças de cláusula de contrato, e para mim essa é a minha responsabilidade. O contrato chega, eu leio de ponta a ponta uma vez, eu leio a segunda, se entrou alguma cláusula nova que eu acho relevante, eu destaco essa cláusula, eu mando para o Igor, mando para o Miguel, falo, o contrato eu já li, as cláusulas mais importantes são essas. Leia e vejam se vocês estão de acordo. É isso? Tem alguma mudança? Não, é isso. Ok? Aí eu mando para a marca, eu falo, pode efetivar o contrato, que é a assinatura. Prestar atenção em cláusula de contrato. Não é por mal, mas às vezes pode ter ali uma cláusula, vamos dizer assim, uma pegadinha que se você de repente, por ingenuidade, pisar na bola, eles vão te executar. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não é receber contrato, contrato chato, tem 20 páginas, letra pequena, vai para a última página assim. Não faça isso. Leia de ponta a ponta, tente interpretar as cláusulas, porque ajoelhou, tem que rezar. Depois que assinou, honre o contrato. Então eu vejo muita dificuldade, às vezes, nesse sentido. É a mesma coisa. A marca X
quer fazer um contrato de 12 meses comigo, de 2 anos. Normalmente, às vezes, quando é um atleta novo, é um contrato de 12 meses para a marca conhecer o atleta e o atleta conhecer a marca. Não tem problema nenhum com relação a isso. Se houver, nunca deixe, isso é um conselho que eu dou, nunca deixe para o último dia de contrato, se a marca não se pronunciar, nunca deixe para o último dia de contrato você falar com a marca. Se antecipa 2 meses antes. Olha, vocês vão querer dar continuidade comigo como atleta, não vão ter interesse. A gente tem interesse em 2 anos. Então eu vou fazer uma proposta para 24 meses. Eu acho que falta, Palito, um pouco de... Eu sei que é difícil, principalmente para quem está iniciando. O mundo do atleta é treinar, descansar, Pensa só nisso, né? Mas às vezes se o atleta não tem um respaldo, ou se tem, na pior das hipóteses, se tem só os pais naquele momento, peça ajuda de leitura e interpretação de contrato, porque, sabe, o triatlo não é o futebol que envolve milhões. Não é isso. Mas tem a sua responsabilidade de contrato ali. E aí eu vejo que tem muito atleta que tem dificuldade com isso. A maioria dos atletas, sem seus tops, eles não recebem remuneração nesses patrocínios, né? Não, tem casos de, por exemplo, marca, é normal acontecer isso, tá? A marca vai falar, putz, o discurso é lindo, e na parte final fala assim, só que a gente não tem verba, mas a gente pode fazer um pacote aqui de produtos ou serviços, vai depender do patrocinador, e esse pacote de produtos vale 50 mil reais. Tem atleta que aceita isso, e aí, assim, ele estampa na roupa de prova dele aquela marca gigantesca. Parece que ele tá ganhando milhões, né? O amador acredita, mas não tá. Então, o que acontece? Eu acho que, assim, quando... Fica mais claro, eu acho, né? Exato. Sim. Eu acho que teria que mostrar essa diferença. Não mostrar essa diferença, porque são valores diferentes. Você não tem como comparar um atleta que ganha o Ironman com um atleta que fica em 8º. Mas eu vejo muito, às vezes, também... Porque esse mundo, ele parece que fica uma coisa só, né? Uhum. O influenciador, o atleta amador, o atleta profissional. E eu acho que eles estão chegando no mesmo funil para pegar o mesmo patrocínio. Uhum. São patrocínios diferentes. Total. Eu posso falar, eu quero um de cada. Eu quero um amador top, eu quero um influenciador, Exato. eu quero um atleta profissional e eu quero um profissional que vai ganhar a prova. São coisas diferentes. Só que, talvez, lá embaixo, a última pergunta, se ela falar assim, poxa, me dá material e eu te entrego um produto incrível. Porque hoje em dia, toda geração, nós estamos gerando conteúdo. Exato, sim, total. Tudo gera conteúdo. Eu te entrego um produto incrível. Me dá qualquer coisa e te entrego esse produto. Cara, é o melhor cenário. Sim. Eu não tô te pagando nada, né? Não tô te dando tanto assim, mas você me entrega um produto incrível. O outro lá em cima, vamos pegar um profissional muito bom. Pede uma quantia legal de acordo com a temporada dele. Uhum. O cara vai competir no circuito mundial. Poxa, mas a tua entrega não é tão boa quanto a da ponta lá embaixo. Eu tenho uma entrega boa, barata, e uma entrega que não é tão boa. Por quê? Porque é difícil gerar conteúdo. E o atleta profissional, ele tá mudando isso, aprendendo. Acho que o Hidalgo já é da nova geração, ele já veio nisso, né? Não. Ele já nasceu Sim. na internet forte. Os mais antigos, eles tinham o quê? Fechou patrocínio, a marca me usa, eu ganho a prova, quanto mais eu ganhar, hoje em dia, às vezes não é nem ganhar a prova mais que tá importando. Às vezes você ganha a prova, se você não tiver uma boa comunicação, não vale de nada. Exato, exatamente. Então eu acho que esse mundo ele ficou muito misturado, eu acho que ele vai sofrer transformações ainda, mas hoje ele tá ali... Não, e outro detalhe, Paulito, que eu sei que isso é difícil para o atleta profissional, quando a marca, às vezes, ela faz uma abordagem agressiva no seguinte sentido: olha, eu vou te dar aqui um pacote de produtos durante todo o ano, o que você precisar, um pacote de serviços ou etc. E para o atleta, às vezes o atleta, ele recebe tanta informação que ele fica tão acuado que às vezes ele vai falar, cara, vou aceitar. E aí o que acontece? Se esse atleta não é, assim,
às vezes quem está do outro lado, eu já vi isso. Quem está do outro lado, às vezes não entende o esporte que você está e não sabe o quão caro e o quão de investimento demanda. E às vezes o atleta, ele não vai falar isso. Assim, eu já fui irônico, já fui mesmo e não escondo isso. Já fui irônico com marcas que procuraram para o Igor e apresentaram uma opção dessas, de somente produto, com propriedade de logo em roupa, etc., assim como o Miguel. E eu falei, eu aceito, vamos bater o martelo. Então, eu te dou aqui o vestuário, não estou falando diretamente de marca de tênis, mas uma marca de vestuário. Pô, eu vou te dar aqui, sei lá, 30 mil reais em roupas e vestuário. Eu aceito, tá fechado. Me fala qual companhia aérea eu posso pagar com roupa, passagem aérea. Me fala qual hotel eu posso chegar com meia dúzia de calça, jeans. Fala, tá aqui meia dúzia de calça, me dá 7 noites aqui no hotel. Ninguém vai aceitar, amigo. Então é isso, de você às vezes, eu sei que um bater de frente acontece, mas a gente tem que ficar muito atento a isso. Só um detalhe final, de repente, que vale a gente ter como observação. O Frobeno, desde que deixou a ASICS, ele sempre foi ASICS, foi campeão olímpico de ASICS, depois ele ganhou 2019 de ASICS, e aí ele foi tentar renovar, claro, pediu um caminhão de dinheiro e por merecimento tinha que ser fechado, só que a ASICS posicionou, olha, a gente está em ano de Olimpíada, etc, não dá, tudo bem, vida que segue para os dois lados. Ele fechou com a Roca, talvez o pacote não era tão interessante quanto o pacote que ele tinha de ASICS. Por que eu estou te falando isso? Repara que nas roupas de prova você não vê Roca. Ele está ganhando uma grana, mas o que ele está ganhando, ele é tão inteligente que ele fala, desculpa, mas a propriedade vocês não vão ter na minha roupa. E isso eu acho legal. Também assim, acho que é bom quando o atleta chega nesse patamar que ele pode negociar muito bem, que não é a realidade de 99%. Mas uma das coisas que ficam bem claras é assim, né, quando nessa mistura entre patrocínio de diversas características, o amador, na maioria das vezes, ele tem o trabalho dele, né? Que ele é a fonte de sustento. O profissional é só aquilo. É só aquilo. Então, quando o amador pode entregar um produto e só receber produtos da marca, para ele é tranquilo. Exato, porque ele tem a fonte de renda fora dali. Então, até a negociação tem que ser diferente nesse aspecto mesmo, porque, cara, isso não vai mudar minha vida. Agora, eu costumo até falar, alguns patrocínios de iniciação mudam a vida de atletas profissionais. Né? Sim. Um atleta que está começando ali 16, 17 anos, sim, que a família vai cobrar aquele momento de transição, vai estudar, vai competir. Um patrocínio pequeno muda a vida desse atleta. Muito, muito. E onde ou ele realmente vai dar o start para seguir, ou se de repente entender que não é interessante, e aí ele não consegue alavancar patrocínio porque ele não tem resultado ainda, às vezes ele deixa o esporte. Deixa um talento, né? Exato. Talento desse esporte. Rodrigo, muito obrigado. Falei demais, Pelito. Espero demais. E aguardem o próximo. Já vamos marcar o segundo, terceiro. Fechado. Valeu, galera. Muito obrigado.